Olá, boa tarde. No RN Foco de hoje eu entrevisto o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Norte, e atual conselheiro do Conselho Federal, também da OAB, Dr. Paulo Eduardo. E hoje vamos falar um pouco sobre o período que ele passou em sua gestão e quais as ações que ele realizou. Boa tarde, Dr. Paulo, seja bem-vindo ao RN Foco. Boa tarde, Claudio. É um prazer estar com você novamente. Doutor Paulo, como estava a situação da Ordem quando você assumiu? Olha, eu diria que nós pegamos a OAB num período de transição, num período de afirmação da seccional. Transição por quê? À época, eu era presidente da Caixa de Assistência, presidente da OAB era o Dr. João Nilson, quando ele, naquela ocasião, renunciou para ser candidato ao Senado. Assumiu o colega Adilson Gugel por 9 meses, e nós tivemos esses 9 meses na administração de Adilson, o início de uma era de transformação, de modificação e adaptação da seccional às novas necessidades da advocacia. Então nós tivemos que reestruturar a casa, readquirir a disposição e a vontade dos advogados em participar das ações da instituição, assumirmos os compromissos e cumprimos os compromissos firmados durante o período de eleição, de campanha eleitoral. E aí, a partir daí, nós montamos um grande projeto para alavancar as ações da instituição. Então, eu diria que foi um período inicial difícil para reconquistar a confiança do advogado, mas nós tivemos a sorte de contarmos com grandes colaboradores, conselheiros, diretores, e presidentes subsecionais, para que nós pudéssemos implementar esses projetos. Ok. Doutor Paulo, quando o senhor assumiu a Ordem, quais foram as suas primeiras medidas na frente da OAB? O nosso primeiro desafio, como eu disse, é fazer com que o advogado participasse das coisas e das ações da instituição. E nós sempre nos preocupávamos, em função do exercício da nossa atividade profissional, porque o advogado, ele dizia que apenas o que tinha da OAB era a cada ano receber o seu carnê de anuidade. Então nós começamos a desenvolver um projeto no sentido de fazer com que o advogado visse que aquilo que ele contribuía anualmente para a instituição se revertesse em serviço. E aí nós começamos a firmar parcerias para beneficiar o advogado, como nós contratamos uma empresa chamada de Advice, o Recorte Digital, para proporcionar ao advogado a publicação dos despachos das sentenças em sua caixa de mensagem, através do pagamento que ela realizava. Implementamos os serviços da Caixa de Assistência, melhoramos a recepção ao advogado nas salas dos advogados, aparelhamos com computadores, scanner, fax, toda uma estrutura para que o advogado que frequenta o fórum diariamente não precisasse retornar ao seu escritório para fazer uma petição de imediato. Implementamos os escritórios modelos, adquirimos novas áreas para a construção e edificação das sedes das subsecionais e também da seccional. Então, foram várias ações que nós implementamos no sentido de fazer o fortalecimento da instituição. Ok. Quais os projetos que marcaram a sua gestão? Eu diria que o Recorte Digital, o escritório modelo, a construção das sedes das subsecionais Pau dos Ferros, Mossoró, Açu, a aquisição do terreno para a construção da sede de Natal, do Rio Grande do Norte, aqui em Candelária, o terreno da edificação também do Clube do Advogado, a implementação dos cursos pela ESA, que era sempre um desejo dos advogados que a OAB fornecesse esses cursos com periodicidade. Nós conseguimos fazer com que isso funcionasse, a defesa intransigente das prerrogativas, entre outras muitas ações que nós desenvolvemos ao longo desses 6 anos. Ok. Doutor, qual a sua participação hoje na gestão de doutor Sérgio Freire? Eu sou conselheiro federal eleito, que tem assento no Conselho Federal, como representante da bancada do Rio Grande do Norte, juntamente com Humberto Fernandes e Lúcio Teixeira, no sentido de, hoje, num projeto nacional, de trazer, lançar melhorias, aí não só para a advocacia do Rio Grande do Norte, mas da advocacia brasileira. E como ex-presidente, eu também participo das sessões do Conselho Seccional, claro, ajudando, colaborando, para cada vez mais a nossa instituição estar fortalecida. Ok. Doutor, é verdade que o senhor pretende algum cargo eletivo em 2014? Não, isso sempre se cogita, isso sempre
Foi um assunto que pautou durante esses 6 anos em função da nossa atuação como presidente da seccional. Eu diria que nós conseguimos, ao longo desses 6 anos, colocar a instituição sempre em evidência e participando dos assuntos de interesse da sociedade. Em função dessa atuação também que a OAB desenvolve, em benefício, em defesa da sociedade, sempre se ventilou essa possibilidade de eu participar de política partidária. Nunca foi um projeto meu, né? O meu projeto sempre foi a advocacia, a representação dos advogados. Agora, claro que a gente nunca se fecha diante dos desafios que a vida apresenta. Eu diria que hoje o meu desafio é representar bem o Estado do Rio Grande do Norte a nível do Conselho Federal. Ok, sobre a vaga do TJ, como está o andamento? Nós iniciamos esse processo na minha administração realizando um compromisso de campanha que foi fazer pela primeira vez no Estado do Rio Grande do Norte uma eleição direta, ou seja, a própria classe escolhendo os 6 nomes. Nós fizemos isso. O processo hoje teve toda a sua tramitação normal, passou pela OAB, passou pelo Tribunal de Justiça e o processo encontra-se hoje suspenso em decorrência de uma representação proposta a nível de CNJ que discute a legalidade da votação ter sido fechada, né? Houve também uma representação da Associação do Ministério Público, não o MP propriamente dito, mas a associação, que visava, que pleiteava a suspensão do processo porque eles entendem que a vaga é dele. O CNJ decidiu de forma monocrática em não recepcionar essa representatividade, na minha concepção, de forma correta, porque eu entendo que a matéria encontra-se preclusa, porque já houve um julgamento pelo TJ, e se houve um julgamento pelo TJ dessa matéria e não houve interposição do recurso, qualquer medida posterior a isso seria intempestiva e também afrontaria aí o direito sobre a coisa julgada, né? Estaria aí criando uma insegurança jurídica em decorrência da matéria já ter sido julgada e transitado julgado. Então a gente aguarda agora o julgamento dessa representação a nível de CNJ. Eu soube de maneira extraoficial que um dos candidatos, o candidato que teria sido escolhido pelo Executivo, teria interposto um mandato de segurança a nível de Supremo Tribunal Federal para suspender essa liminar que foi concedida pelo CNJ. Ok. Doutor, sobre o MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que o senhor, na época que era presidente estadual, o senhor era que era o representante aqui do Estado. Hoje o senhor está no Conselho Federal. Quais as ações, né, do movimento para 2014? Voltando àquela sua indagação anterior em relação à minha participação política, né, eu acho que é muito em decorrência disso. Nós tivemos durante esses 6 anos um movimento muito forte durante o período eleitoral de coibir o uso da máquina, a utilização dos meios de corrupção em benefício de qualquer que seja candidato. A OAB tem um trabalho muito forte nesse sentido, as seccionais têm um trabalho muito forte e com certeza Sérgio vai continuar com esse trabalho. E hoje a minha participação é a nível nacional, né? Eu já comuniquei ao presidente Marcos Furtado da minha intenção em permanecer à frente desse movimento, para que a gente dissemine mais essa ideia dos segmentos da sociedade participarem, para que a gente possa ter, num futuro bastante breve, eleições sem a contaminação dos agentes das práticas de corrupção. Um grande avanço foi a questão do projeto do Ficha Limpa, né? E outros. Eu acho que a grande meta para esses próximos anos é a reforma política, né? A reforma eleitoral, que a gente precisa implementar, que a gente precisa executar, para que a gente não tenha a cada eleição esse processo eleitoral sendo digamos assim, absorvido ou gerido por uma resolução, por decisões do TSE. Nós tenhamos uma reforma efetivamente para que a gente possa ter regras claras, o que ainda não acontece. A cada eleição se muda, o formato se muda, e o que a gente tem visto ao longo desses anos é que as modificações introduzidas, a lei de ficha limpa e as demais introduções na legislação têm sido em decorrência da movimentação popular ou através de decisões do TSE a respeito da matéria. Ok. Doutor, como o senhor avalia os primeiros dias da gestão do doutor Sérgio Freire? Eu acho que Sérgio tem tudo e já está realizando uma grande administração, porque ele está conseguindo fazer com que
o advogado ele se sinta valorizado, prestigiado. Isso foi uma marca que nós implementamos durante esses 6 anos. Sérgio tem uma larga experiência como conselheiro federal. Durante 6 anos da minha administração como presidente, Sérgio contribuiu bastante para que nós pudéssemos desenvolver as nossas ações. E também Sérgio foi conselheiro seccional aqui da OAB, foi diretor tesoureiro, e tem tudo e com certeza realizará uma grande administração, voltada para a advocacia, sem esquecer as causas da sociedade. Então, eu acredito muito nesse mandato de Sérgio, porque tem um conselho participativo, tem uma diretoria também com experiência e tem uma caixa de assistência presidida por Paulo Coutinho, que já tem uma larga experiência também nas causas e nas ações da OAB. Ok. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de abrir um espaço aí para o senhor deixar a mensagem aí para todos os advogados do Rio Grande do Norte. A mensagem que eu deixo para os advogados do Rio Grande do Norte é que eles continuem participando das ações da OAB, se envolvam com as questões da OAB, porque no momento em que nós temos uma instituição fortalecida, forte, nós temos a advocacia forte. Nós temos hoje ações focadas, direcionadas à advocacia, na defesa intransigente das prerrogativas, para que o advogado se sinta fortalecido, mas é importante também ressaltar o compromisso que o advogado deve ter com a ética, né? O advogado deve ter, acima de tudo, o respeito à profissão e preservar os princípios, seguir os princípios éticos estabelecidos pela nossa legislação, para que ele possa ter uma advocacia de sucesso, para que ele possa ter cada vez mais espaço. E finalizando, participe das ações da OAB, porque a OAB é a sua casa, a OAB é o segmento, é a instituição que representa os advogados em todas as causas de interesse maiores. Ok. Doutor Paulo, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui no RN Foco. Desejo todo sucesso para você e para todos que fazem parte da OAB no Rio Grande do Norte e no Brasil. Muito obrigado. Obrigado também e desejar a você sucesso e uma longevidade no seu programa, porque é importante nós termos um programa dessa natureza, dessa magnitude, com o objetivo de informar a sociedade sobre o que está acontecendo. Ok. O RN Foco fica por aqui. Até amanhã. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.